Posicionamento de marca. Eu coloquei aqui, né? O desejo de muitos, mas a clareza de poucos. E essa é uma realidade que nós vivemos. Vamos começar com a abertura dessa sessão. E eu digo assim, você está no lugar certo buscando o desenvolvimento de estratégias para que a sua marca cada vez seja mais reconhecida da maneira que você almeja, da maneira que você deseja. Então, é muito bom. Se você está aqui, é porque você quer buscar algo além, uma pessoa que não está no comodismo. E eu quero deixar aqui minha apresentação de maneira muito breve, né, falando um pouco sobre quem eu sou. Então, sou esposa, mãe, especialista em marketing digital, personal branding, e já desenvolvi centenas de pessoas, líderes profissionais, né, para serem estrategistas da sua marca, né, com resultados com base na sua essência. Então, algo que é uma prioridade, é um valor meu, algo que coloco sempre esse ponto, porque quando a gente vai contra a nossa essência, a gente acaba não se sustentando, acaba ficando difícil, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje também, que esse é um ponto importante sobre o posicionamento. Então, vamos começar falando por que é importante saber sobre posicionamento de marca. Por que é tão importante saber sobre esse tema, saber sobre esse assunto, né? Porque hoje ter uma marca, todos podem ter. E não significa que a pessoa está posicionada. Então, vamos imaginar se todas as pessoas hoje decidissem se posicionar. Ainda bem, tem aqueles que não querem se posicionar. Eles são importantes também. Eles são importantes para que aqueles que querem ter um diferencial de verdade possam aparecer, né? Então, é algo é uma reflexão que eu gosto sempre de trazer aqui. E hoje, o que as pessoas pensam que é um posicionamento de marca? Principalmente quando a gente fala de marca pessoal. Hoje, muitas pessoas acreditam que estar vestida com blazer, colocar um batom vermelho, estar presente na rede social, abrir os stories, falar algo, abrir um perfil no Instagram, isso é posicionamento de marca, né? Mas o posicionamento de marca ele vai muito além disso, né? Então, estar posicionado é algo que não é simplesmente estar presente, é a tua presença no digital. É algo diferente. Então, o que é o posicionamento de marca? O posicionamento aqui diz, é o ato de ser uma marca bem posicionada, é defender aquilo que você acredita. O posicionamento é a ação de defender, é o ato, o efeito de posicionar-se, posição ou opinião relativa a determinado tema. Ou seja, o posicionamento, ele é você defender a sua causa, você ter uma causa pela qual você defende. E hoje, muitas pessoas estão presentes no digital, estão presentes com sua marca, talvez em algum estabelecimento, talvez nem tão forte assim no digital, mas elas não deixam a sua defesa, elas não deixam a sua causa, aquilo que de fato elas acreditam, claro, para que as pessoas entendam, para que elas se identifiquem de verdade com você. Então, hoje é extremamente importante esse posicionamento, e além de ser importante, entender o que é, porque muitas vezes nós não entendemos o que é de fato esse posicionamento, tá? Então, algo que eu gosto de dizer, posicionamento é para quem tem a intenção de deixar marcas. Então, a pessoa que ela traz a sua verdade, que ela traz a sua causa, ela não está fazendo isso apenas porque ela quer estar presente. Ela está fazendo isso porque ela tem a intenção de passar para outra pessoa que está do outro lado, para o seu cliente, para o seu público, o seu propósito, o propósito desse negócio, os valores desse negócio.
a intenção verdadeira, além de ter um negócio lucrativo, mas a intenção que move por trás de tudo isso. Então, é algo que eu gosto de dizer. Então, o que vai acontecer com quem se posiciona? Deixa marcas, ela deixa aquela lembrança das pessoas. Quero falar um pouco de posicionamento, porque eu vivi sobre o momento que eu não tinha esse posicionamento claro, que eu acreditava que estava me posicionando. E eu quero começar contando um pouco sobre a minha história, né? Então, eu já iniciei em 2020, 2021, que foi uma fase de muito aprendizado, mas essa foto aqui é do início de 2022, que foi aí um momento de uma transição que eu vivi. Em 2022 foi algo que muitas chaves se viraram, né? Muitas fichas caíram, e essa foto é minha de 2022. Então, eu acreditava que estava fazendo tudo certo, que eu estava bem posicionada, eu acreditava que eu tinha um bom conhecimento, que eu tinha grandes diferenciais, e eu costumava trazer isso para a rede social, e eu vou mostrar um pouco mais para vocês aqui sobre esse momento. Roger. Right. Então, nesse vídeo, está mostrando eu aqui num conteúdo, num Reels, né? E eu quero, né, fazer uma pergunta: será que essa parece ser eu? Ser essa pessoa que está aqui agora falando com você? O que eu quero dizer? Tem problema fazer esse tipo de conteúdo? Não tem problema fazer esse tipo de conteúdo. Você tem certeza que o seu posicionamento está te conduzindo para os seus objetivos? Então, será que a maneira que você hoje se posiciona está te conduzindo para onde você deseja de verdade? Então, aqui é um momento que eu vivenciei, que eu estava né, buscando uma profundidade no marketing digital, mais focado na parte de criação de conteúdo. E eu estava trazendo aqui muitos conteúdos no meu Instagram referente a esse tema que eu trabalhava, né? Eu estava me comunicando muito bem com a minha persona, então tudo isso que eu acreditava. Mas eu estava dando uma força muito grande para o marketing, para tudo aquilo que precisava ser feito para o cliente, para que o cliente chegasse até a mim. E esqueci de um ponto extremamente importante, que é o branding. O que é o branding? O branding, ele é um processo que trabalha o significado da minha marca. Mas como que a gente vai trabalhar esse significado se eu também não tenho clareza de quem eu sou e daquilo que eu quero e de qual vai ser meu posicionamento? E foi ali, né, nesse ano de 2022, que aconteceram muitas viradas de chave. Eu comecei a me ver perdida. Eu comecei a perceber que eu estava sustentando praticamente, algo que eu não era, uma máscara, né? Uma imagem que de fato eu não era. Então, eu sou uma pessoa, para quem já me conhece um pouco mais séria, sou acessível, mas sou séria. Não tenho, não sou uma pessoa tão dinâmica para fazer um tipo de vídeo como esse. Então, aqui é um vídeo de uma pessoa que está perdida na sua identidade, né? Está perdida no seu posicionamento, que tá indo totalmente contra a sua essência, contra aquilo que é de fato, né? Então, olha só como é importante a gente começar a entender, antes de buscar um posicionamento, de estar presente no digital, antes de tudo isso, porque estar presente no digital, como a gente já viu aqui, não é se posicionar. O posicionamento é defender a sua causa, defender a sua verdade, trazer isso com clareza, trazer isso para que as pessoas entendam de fato qual é o significado da sua marca. E era algo que eu não estava fazendo, era algo que eu estava desenvolvendo conteúdos, né? Então, eu era muito boa em produzir conteúdo, fazendo conteúdo para que chamasse a atenção do meu público, e que esse público chegasse até mim. Só que quando nós nos posicionamos com intencionalidade, o que acontece? Ao invés de nós ficarmos correndo atrás do público, é o público que se identifica conosco.
Por quê? Porque nós deixamos de maneira clara a nossa causa, os nossos valores, aquilo que nós acreditamos, os nossos diferenciais. E por esse motivo, essas pessoas elas chegam até nós. Então, como é importante ter clareza, né? E aqui tem um pouco mais, né? Então, eu sou uma pessoa reservada, achando que para me posicionar eu tinha que ser divertida e criativa. Então, o fato de vocês estarem recebendo esse conteúdo é um conteúdo que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei. Lá em 2020 para 2021, nessa parte digital. Era esse tipo de conteúdo, é o conteúdo que eu queria para ter aberto os meus olhos, para que eu pudesse entender que hoje, que eu ser quem eu sou, mas com o conhecimento que eu tinha, ele é o que me posiciona, e não aquilo que todo mundo está fazendo. Então, eu era uma pessoa que eu entendia bem sobre psicologia das cores, então cada cor aqui tinha um significado para mim, mas esse significado ele não era só para mim, esse significado ele era sempre pensando na minha persona, no meu cliente ideal, no meu público-alvo, pensando o que fazer para ter uma ideia, eu não tinha nenhuma roupa roxa no meu guarda-roupa. Eu fui comprar roupas roxas para poder ficar alinhada com a minha identidade visual. Roger. Então, olha só, aqui você começa a perceber que essas cores totalmente, né, coloridas, mais criativas, né, não tem nada a ver com a Marília, que hoje é totalmente clássica, que não é, sempre foi, né? Então, algo que eu estava querendo transmitir para as pessoas era algo que eu não era, como eu falei, vivendo com uma máscara. Só que nós demoramos para entender isso, porque é algo que muitas vezes nos dói e enxergar isso. Nós estamos usando máscara, a gente conta historinhas para nós mesmas. Nós contamos historinhas acreditando que essa é a nossa verdade, que isso é o certo. Como que eu consegui enxergar isso que isso aqui não tinha nada a ver comigo? Que primeiro ponto, eu senti que tinha um ruído, que tinha coisas que estavam me incomodando, mas eu não conseguia discernir o que. Então eu busquei mentores. Eu busquei primeiro uma mentora na área do branding, onde eu fiz uma mentoria para a minha marca, primeiramente, me apaixonei, pensei, é isso que as pessoas precisam entender. Então, o marketing sozinho, ele não sobrevive. Ele necessita do branding, da gestão dessa marca, do entendimento, do conhecimento, de saber o porquê. E não simplesmente fazer, jogar lá na rede social, simplesmente porque tem que cumprir um protocolo, um padrão, algo que precisa ser feito, porque tem que ter stories todo dia, porque tem que ter conteúdo, porque tem que fazer algo, porque tem que ter tantos segundos, porque isso, porque aquilo. Você começa a ficar só no que tem que fazer, você não pega esse conhecimento que você sabe do que tem que fazer e coloca ele alinhado àquilo que você é. E eu chamo isso de equilíbrio, eu chamo isso de leveza. E quando a gente descobre esse tipo de ambiente para caminhar no nosso posicionamento, o jogo muda. Por isso que tem tantas pessoas que não conseguem se firmar nessa parte no digital, não, acabam desistindo de criar conteúdo, não querendo mais saber de nada, né? Então, eu não percebia sozinha, né? Então, as pessoas, elas não conseguiam enxergar o verdadeiro valor do meu trabalho. Por quê? Porque eu me igualava, eu não trazia uma causa, algo diferente, eu simplesmente trazia aquilo que qualquer perfil de qualquer perfil de quem trabalhava com marketing digital trazia. Então, que era aquele conteúdo do Google, dicas para tal coisa, como fazer tal coisa, o passo a passo para tal coisa, mas eu não trazia a minha visão, a minha causa, o meu pensamento sobre determinado assunto. Isso não existia. Então, o que aconteceu? Eu acabei me desconectando da minha essência. E pior de tudo, que eu achava que estava posicionada. Por que eu achava que estava posicionada? Porque eu estava à frente de outros que não estavam no digital. Mas isso não é estar posicionado. Então, estar bem posicionado, como eu já falei, repito, é você ter uma causa, algo que você defende.
Então, se você tem uma profissão, existem várias pessoas que têm a mesma profissão que você, mas eu tenho certeza que existem particularidades da tua profissão que é só você que pensa dessa forma, que pensa de uma maneira diferente do que a grande maioria. E é essa diferença que muitas vezes nós escondemos. Nós não colocamos essa diferença como evidência. Existem talentos que são só seus. Muitas pessoas falam, poxa, você é muito boa nisso. E você acaba achando, não dando valor, né, para o que você tem de diferencial, escondendo os seus talentos. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós colocamos esses talentos para multiplicação. E o que eu aprendi, né, com tudo isso, vivendo esse processo? Que o valor me posicionou, então, são crenças, são muitas travas que a gente vivencia para conseguir colocar o valor devido no nosso trabalho. É mais fácil a gente colocar valor no trabalho dos outros do que pensar no nosso valor, que a gente sempre achar e se colocar em paralelo com outra pessoa, né? Com o nosso cliente. Mas quando nós nos posicionamos com o nosso valor, porque vale a pena a pessoa investir em nós estamos nos posicionando, né? Então, caminhar sozinha é mais difícil. Então, enquanto que eu tentei caminhar sozinha, eu não consegui enxergar esses ruídos que a minha marca tinha. Eu não consegui enxergar todas essas questões. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não conseguia ter esse panorama geral, né? Que panorama geral totalmente contrário do que aquilo que eu de fato sou. E eu aprendi que eu não preciso ter medo de ser quem eu sou, mas não ter medo de ser quem eu sou não significa que eu preciso mostrar tudo da minha vida. Então, eu sou assim. Eu sempre digo, nós temos diversas facetas, né? Nós somos filhas, nós somos irmãs, esposas, empresárias, temos em diversos ambientes, nós nos relacionamos com a pessoa de uma forma. Uma pessoa que eu praticamente nunca vi, eu não vou ter uma liberdade igual eu tenho com os meus irmãos, como eu tenho com meu esposo, assim como eu tenho com meu pai, com a minha mãe. Então, quais são essas facetas que eu escolho para colocar na minha marca, com ênfase, com força? Então, é necessário entender isso também. Está fazendo sentido, gente? Se vocês quiserem escrever alguma coisa, quiserem perguntar algo, me falem. Então, que bom que está fazendo sentido aí para vocês. Sobre um alinhamento para o seu posicionamento. Então, como que a gente agora vai fazer uma aplicação, né, para a marca de vocês? Essa aplicação para a marca de vocês, ela é através das respostas que vocês mesmas têm. Então, eu não posso dizer o que fazer com a marca de vocês, ainda sem eu ter um conhecimento profundo. Então, pessoas que estão hoje dentro de algum programa de mentoria comigo, eu consigo dar um direcionamento mais pontual. Mas os meus primeiros direcionamentos fui eu mesma que tomei essa decisão através de perguntas certas. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para que vocês respondam. Respondam com sinceridade. Eu vou trazer aqui. Então, como eu estou posicionada na cabeça das pessoas? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tive uma crise, né? Pensando assim, uma crise modo de dizer. Eu ficava pensando assim, nossa, será que as pessoas gostam de verdade de mim? Na escola, eu pensava, será que eu sou interessante? Será que a minha voz, ela sai mesmo da mesma forma que eu estou ouvindo?
E sobre esse pensamento, eu quero trazer para vocês como eu estou posicionado na cabeça das pessoas. Será que aquilo que eu penso sobre a minha marca é aquilo que as pessoas pensam também? Então, eu quero que vocês comecem a pensar de maneira mais profunda. Talvez vocês vão enxergar alguns pontos que vocês nunca pensaram. Outro ponto importante é como eu quero estar posicionada na mente das pessoas. A primeira pergunta é como eu estou. Você pensa como você está. E outro ponto é como você está posicionada na mente das pessoas. Porque como você quer estar. Porque hoje talvez você percebeu que você não está posicionada da maneira que você deseja. Mas você precisa ter clareza de como você quer estar posicionada. Agora você já entende o que é o posicionamento. É você defender a sua causa. É você estar posicionado em um lugar. Quando eu estou posicionado em um lugar é porque eu estou, vamos supor, um soldado está naquela posição, uma posição de ataque, está na posição de guerra, está na posição ideal. Quando uma bailarina ela está numa posição, ela está naquela posição para executar algum passo, ela está naquela posição, tem um porquê de estar naquela posição. Então, como você deseja, agora que você já entendeu isso, estar posicionado na mente das pessoas, quando elas lembrarem de você, qual é o pensamento que você deseja que essas pessoas tenham? Então, isso é fundamental. Porque se você não tiver clareza disso, fica muito difícil você trabalhar para que esse posicionamento aconteça. Né? Então, quais são as palavras, de repente, que necessitam, que as pessoas vão lembrar ao lembrarem de mim, que vão se conectar comigo? Talvez você pode fazer um exercício, você pode abrir uma caixinha de pergunta e perguntar para as pessoas sobre, do que elas lembram ao, ao ver seu nome, né? O que traz a memória delas ao ver você, ao ouvir você? Algo nesse sentido você pode colocar aí para ver se depois está alinhado com o teu objetivo, tá? Então, como eu quero estar? Às vezes você vai dizer assim, Maria, mas eu quero estar posicionada de uma forma que parece que está muito longe da minha realidade, daquilo que eu sou. E eu vou te dizer algo, que eu tive um patrão, há muito tempo, muitos anos atrás, que ele falava sempre assim, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Se você não tiver uma visão daquilo que você quer de fato para o futuro, da maneira que você deseja estar posicionado, fica muito difícil, mais difícil de ir acontecendo, de você trabalhando para algo, né? Fica tudo muito solto. Você vai continuar no mesmo padrão que você está, tendo uma vida sem direcionamento na sua marca. E agora vem essa última pergunta. São perguntas que mexem conosco, mas são necessárias. Como eu estou me comunicando para isso? Consciente ou inconsciente? Eu estou tomando ações para estar posicionada na mente das pessoas de maneira consciente? Ou estou totalmente inconsciente? Então, a maneira com a qual você se comunica com as pessoas, ela tem, você tá mostrando algo para elas. E se você é a pessoa que representa essa marca, você precisa entender que cada ação sua está comunicando algo. Ou até mesmo, se mesmo que você não fala, através da sua comunicação não verbal. Mesmo você não falando, você está comunicando algo. E você precisa saber que todos os dias essa comunicação precisa estar alinhada para o teu objetivo, para o teu posicionamento. Isso é muito forte, gente. É muito forte. Porque olha só, quando eu comecei no digital, eu vim de uma transição que foi depois da minha maternidade. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Mas hoje, com a profissão que eu tenho, talvez, de repente, a tua profissão não exija tanto. Mas hoje, com a profissão que eu tenho, as pessoas se inspiram em mim. Assim como em muitas outras profissões.
Eu, depois da maternidade, num processo de gerência que eu estava, eu acabei esquecendo de mim, me preocupando apenas com as demandas do dia a dia. E quando eu comecei a estudar sobre isso, estudar sobre marketing, teve muitas coisas no curso que eu estudei, mas depois na área do branding, acabei tendo essa consciência, acabei inserindo de maneira gradativa e resgatando aquilo que já era meu, de ter essa questão de se autocuidado, isso já era meu. E eu comecei a colocar em prática. E hoje, toda a minha comunicação sempre é muito consciente. Eu vou fazer uma reunião com alguém, eu penso, como que eu vou estar, como que eu desejo estar posicionada na mente dessa pessoa? Como que eu quero que ela me veja? Vou fazer uma reunião, vai ser com um homem, vai ser com uma mulher? Qual é a diferença, de repente, que preciso usar na minha roupa, na minha postura, sendo quem eu sou, mas alinhando ao meu objetivo? Então, são muitos detalhes que nós temos que pensar, e aqui tem umas perguntas para vocês analisarem. Uma marca que faz a diferença tem clareza do seu posicionamento e sabe o que fazer para estar aonde quer chegar. Então, você tem clareza do seu posicionamento, você precisa saber o que fazer para chegar aonde você deseja chegar. São estratégias. E isso exige o quê? Exige conhecimento. E esse é um conhecimento que muitas vezes as pessoas acabam deixando. As pessoas, elas investem em quê? No quê? Na sua profissão, em mais cursos, em mais especializações, muitas vezes estão ali frustradas, porque não conseguem enxergar os seus diferenciais. Às vezes, em um determinado momento, estão falando de um tema, daqui a pouco fez outra formação, está falando de outro, e começa a misturar. Nós precisamos ser reconhecidos por algo, fazer a diferença. Então, agora chegou a sua vez de posicionar a sua marca. O posicionamento, ele é um pilar necessário das marcas. Não é importante, ele é necessário. Então, dentro hoje, tudo aquilo que eu ofereço para as pessoas, dentro de programas de mentoria, o posicionamento, ele é um pilar. Existem vários que são importantes e são vários que sustentam e fortalecem esse pilar. Mas ele é necessário, totalmente necessário. E hoje o meu objetivo, e sempre com todas as marcas, né, é fazer com que as pessoas tenham clareza nas ações, para que as escolhas sejam feitas dentro do posicionamento esperado, não venham, não venham ir contra os seus valores, e contra o seu propósito, e contra aquilo que você escolheu para estar se posicionando. E hoje, quais são os resultados, né? De quem está, por exemplo, caminhando junto comigo dentro de um programa de mentoria, dentro de algum serviço que, para quem deseja avançar, é realmente o desenvolvimento da sua marca dentro e fora do digital. Então, o posicionamento, o gerir a sua marca, ele não se refere apenas no digital. De nada adianta eu estar no digital, comunicando muito bem, e estar muito bem alinhada, se fora do digital, quando eu tenho a oportunidade de encontrar alguém, a minha comunicação, aquilo que eu falo, não está alinhado, né? Então, é muito complicado. E, para quem está comigo, vai ter também um plano de ação para os objetivos almejados, para que você tenha um caminho claro e leve para ser percorrido. Então, quem está comigo no programa tem um plano de ação, consegue ter uma visão daquilo que precisa ser feito para trilhar um caminho onde que você vai cada vez mais trabalhando a sua marca e elevando a percepção do valor que ela tem para o seu cliente, mas primeiramente para si mesmo.
E eu quero falar um pouco do programa Sendo a Sua Marca aqui para vocês, para pessoas que desejam avançar. E além do que do que receberam hoje nessa sessão de mentoria, nessa sessão, nesse conhecimento, para que vocês entendam um pouco mais de como funciona, de repente, para quem não conhece. Mas antes de eu explicar, eu quero fazer uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Certo. Claudete, seja bem-vinda. Estamos caminhando para o final. Então, como que funciona, né, esse programa? Nesse programa de mentoria, temos sessões hot seat quinzenais, que são sessões em grupo. É uma sessão semelhante a essa, mas ela tem já um método, né, um cronograma. E dentro dessas sessões sempre tem abertura para tirar dúvidas, tanto do que está acontecendo dentro do seu negócio, tanto daquilo que está acontecendo aí, né, nas aplicações. Sessões individuais, então, além disso também, dependendo da escolha do programa, existem algumas sessões individuais, grupo para troca, a plataforma com a trilha para o digital, então, para toda parte do seu conhecimento que ele é necessário. Então, não é porque que eu falei aqui sobre essa questão do marketing digital, o branding e o marketing caminham juntos. Por isso que eu acredito que você precisa entender sobre as estratégias para conseguir aplicar com mais assertividade. E um acompanhamento semanal, que esse é o grande diferencial para quem está comigo. Então, tem esse acompanhamento. Então, como eu falei, do plano de ação, né? Muitas vezes a gente coloca ali vários passos, né, para serem dados. Então, eu vou acompanhando, tirando as dúvidas nesse acompanhamento semanal direto no WhatsApp. Muitas vezes chega a ser até diário esse acompanhamento. E eu quero fazer uma pergunta. Vocês estão prontos para acender a sua marca, para irem e para avançarem, né? Então, além desse conhecimento do posicionamento, eu creio que aqui já virou algumas chaves para vocês e que de repente vai fazer vocês terem um pensamento um pouco diferente de algumas ações aí para a marca de vocês. Nossa, aqui a gente falou muito sobre marca pessoal, mas muito se aplica, porque por trás de todo CNPJ tem um CPF. Tem pessoas que sonharam com um negócio, né? E muitas vezes, por mais que é uma marca que tem um outro nome, que tem uma outra representação, ela necessita ser bem representada, ela necessita ser bem alinhada. Sou bem objetiva sempre na minha entrega, né? E na parte de individual, nem tanto, sou mais profunda, né? Na parte quando se trata de individual, quando eu consigo conhecer um pouco mais o que está se passando aí do outro lado, no individual, a gente acaba aprofundando bastante. Como eu falei para vocês, esse é um tipo de conhecimento que eu queria ter lá, naquela menina que eu mostrei para vocês de 2022. E eu espero vocês caminhando comigo em outro nível para a marca de vocês. Beijo!